Café Mais Geek começa esta aventura sem fim. Venham connosco nesta longa jornada. Ora, bom dia, está tudo cá, vamos então começar a primeira atividade aqui do Mercado Pop. Bom dia, Falar bom que dia. também já tivemos aqui no ano passado, a abrir, já é a segunda vez que estamos a abrir. E o que é a longa jornada? No YouTube e tudo mais, temos então as reviews dos livros da Devir, a sair em português de Portugal, com as nossas opiniões sobre a tradução, algumas noções e a acompanhar o início desta jornada que é ver One Piece. Entretanto, hoje fazemos episódios especiais, no qual vai ser... Hoje o Jota tem aqui para nos apresentar um jogo D&D totalmente dedicado no universo do One Piece, por isso vamos já ver o que é que o Jota tem aqui para nos oferecer. Pronto. Aqui basicamente este podcast vai ser interessante para quem gostar de D&D, ou One Piece, ou os dois, no caso. Entretanto, a primeira coisa que talvez seja interessante saber é como é que funciona o mundo do One Piece, mesmo para as pessoas que não o conhecem, ou para as pessoas que conhecem. Quem é que aqui já viu One Piece, por exemplo? Ninguém, portanto, perfeito, tenho mesmo de explicar tudo. Quem é que gosta de D&D? Também ninguém. Tens de explicar tudo, do início. Tenho de explicar tudo. Começa Portanto, do o início. D&D... Olha, está ali um Costa, One Piece. Aquele já viu One Piece, aquele eu sei que já viu, pelo menos uma parte. Já não é mau. Mas pronto. Eu estou muito à frente, deixa-me puxar mais para trás. Assim está melhor. Estava muito chegado à frente. Então, Ok. tu vais falar de D&D e do One Piece. Exato. Aqui o Jota preparou um jogo, uma aventura de D&D e ele quer nos falar um bocadinho sobre isso e provavelmente vão poder experimentar em breve, mas isso ele já vai dizer, já vai explicar como e aonde. Mas, Jota, vamos começar se calhar pelo início, não é? Quer explicar um bocadinho de onde é que vem isto tudo e porque é uma aventura do One Piece em Dungeons & Dragons. Então já há alguns anos andava a pensar em meter a One Piece para dentro do D&D, portanto jogos narrativos. O D&D vai ser o primeiro sistema testado e eventualmente vai-se reformular bastante coisas, tanto as raças, as classes e mesmo alguns aspectos do combate para beneficiar a criatividade como nos habitua o One Piece e tudo mais, por causa de que nós vemos as batalhas são bastante criativas e usam às vezes recursos adversos que não se vê tanto no D&D, que é mais linear. O caso por exemplo, o Crocodile que tinha a fruta da areia e é molhado, tal e qual como o Homem-Aranha também faz, para quem não tiver visto One Piece, no terceiro filme do Tobey Maguire. Então, basicamente vai ser focado nisso. Mas o que é que precisamos saber? Precisamos saber que há 4 mares tranquilos, em que a navegação é feita mais ou menos como é feito nos tempos dos descobrimentos. Também é sempre uma boa altura puxar aqui o nosso códice português. E entretanto temos mares mais difíceis que já advêm de outras coisas. É preciso algum suporte de bússola ou de algo assim, portanto os log poses ou eternal poses para ir para uma ilha específica. E sabendo dessa jornada toda, vamos ter agora uma sessão à tarde, que é a primeira alfa deste jogo, mestrada também por mim, que já tem as inscrições cheias, felizmente, ou infelizmente para vocês também, mas as inscrições são cheias. No entanto, tenho todo o gosto em ter-vos a assistir e tudo mais, se quiserem, às 2h30 ali atrás nas bancas de D&D de jogos de tabuleiro. Entretanto, pronto, sabendo desse mundo, esse mundo também está dividido ao meio pelo tal oceano, que é bem mais perigoso, e por uma redline, que é um continente literalmente em linha, que dá uma volta inteira, portanto faz o período de uma circunferência e basicamente fecha o mundo, só precisando ser passado por um ponto específico por baixo. Por cima morrem não, ainda não morreram. Vivem lá uns seres que, pronto, para quem já for mais adepto do One Piece e tudo mais, vai poder saber e claramente já saberá o que é que há lá. Ok. Entretanto, o que é que há perguntas desta parte inicial? O que é que há perguntas? Não, o que eu quero saber é que não é, como é que o pessoal se vai mover neste universo, visto que normalmente nós somos no D&D, não é? Somos um mago assim e andamos lá por uma floresta ou coisa do género, mas neste caso andamos por os oceanos.
Como é que isso vai acontecer? Vamos andar de barco? Sim, claro, vamos começar de barco, mas mesmo do D&D já há campanhas em que se vai de barco. Vamos ir a nada. Dificilmente. Há alguns monstros que talvez não te deixem tanto. Ok. Mas sim, nós vamos navegar muito, mas a maior parte da aventura, tal e qual como no anime e tudo mais, vai se passar em ilhas. No entanto, não vai impedir de haver batalhas navais, nem do percurso de uma ilha para a outra. Por exemplo, nesta sessão aqui vamos começar no mar. Ok. É a primeira. Mas começamos no mar e depois quase que avistamos logo a ilha. Ok. Apesar de pode haver alguma coisa ou não no mar, depende das decisões dos jogadores, que isso é como é sempre. Mas, e é basicamente isso. Isso é o início das aventuras. Tu falaste também em mago. Sim. Coisa que não vai haver em One Piece. Claro que eu tinha que escolher o que não vai haver. Pronto, porque Como é porquê? lógico. Mago, existe um total de um personagem no One Piece que usa magia e já foi há muitos anos atrás. Pelo menos magia como os magos usam, portanto, que era uma miudita que desenhava coisas com uma cor e cada cor dava uma emoção diferente à cena. E é basicamente isso. E é a única magia que existe em One Piece, a única coisa. Não há magos, no entanto, vai haver poderes de fogo, vai haver poderes de coisa, tudo mais, dependendo da tua Akuma no Mi ou de algo que tu consigas criar. Também algum mecanismo, alguma tecnologia, que também é interessante falar que nessas ilhas, por exemplo, na Grand Line, o tal oceano também divide, também faz um perímetro à tal esfera. Porque o mundo do One Piece é uma esfera, gente, não é plano. Este é, mas o One Piece não. Sim. Então, e faz o tal outro, e nessas zonas as ilhas são muito diferentes. Ao contrário no East Blue, no North Blue e todos os cardeais Blue, elas são relativamente todas equiparáveis em termos de tecnologia porque é relativamente fácil de navegar. Não é o caso da Grand Line. Na Grand Line, as ilhas, como estão mais separadas e há essa dificuldade real de navegar no mar, as ilhas todas têm a sua ciência avançada ou desavançada, não é? Portanto, ainda há ilhas completamente abandonadas, há ilhas tribais, há ilhas completamente tecnológicas, há ilhas medievais e por aí vai. Então dá uma grande abertura para a criação de histórias e tudo mais, porque lá está, cada ilha é diferente, o que é sempre algo interessante. E agora, as raças, pronto, as raças também vão ser diferentes, como deves imaginar. Mas espera, o personagem já agora, antes de outra coisa, antes de dizer as raças, os personagens vão ser totalmente originais, vão ser baseados em personagens do One Piece, como então, é que é? Os personagens do One Piece, eles existem na história, pelo menos é assim que eu estou a tentar fazer, eles vão existir na Estão história. lá no mundo, não é? Eles estão, alguns. Alguns, ok. Provavelmente a maior parte das vezes o que vais ver é vê-los a aparecer num jornal. Se eu der um jornal, se me apetecer. No jornal que é para quê? Para tu situares no tempo, mais ou menos quando é que aquilo aconteceu. Portanto, eu meto as notícias do que aconteceu naquele determinado tempo no anime. Ok. E é sempre engraçado saberes mais ou menos onde é que tu estás em tempo, para saberes também, e às vezes podes preparar, se bem que não deviam, que é metagaming, não se faz, é mau. E é basicamente isso, nessa parte. Ok. Então, raças. As raças, pronto, as raças vão ser adaptadas, obviamente não há todas as raças de D&D, há no mundo do One Piece, mas há algumas adaptações. Por exemplo, já para este aqui, há uma raça no D&D que são tipo lizards e dragões, têm uma resistência a fogo. No One Piece há uma raça específica que também tem essa resistência a fogo e até manipula fogo. Tu não a vais saber, mas tapa os ouvidos. São os lunários. Podes ver. Pronto. Não ouvi. E isso tudo apareceram agora recentemente nos últimos arcos do One Piece também. Ok. No entanto, vai haver ali eles são bastante raros. Eu, para a criação de personagem, quando for para a criação própria, no caso, hoje vão ser pré-criados, para quando for para a criação própria, eu vou limitar um bocado mais as raças raras e tudo mais, pelo menos no início, portanto, depende da vossa história que me entreguem e tudo mais, que é para não haver, tipo, tudo gigantes. Certo. Ser tudo gigantes. E depois não há ilhas com espaço para vocês. Ok. Mas basicamente, pronto, existem os gigantes, existem os homens peixes, que estão divididos em dois, que são tritões e morlocos, são, portanto, os tritões e os homens peixes, portanto, os sereios. Os sereios. Os sereios e os homens peixes, pronto. E é basicamente isso, anda por aí, muitas raças. Temos também o pessoal do céu, que tem asinhas, temos o pessoal que são os furries e por aí vai. Ok. Para além disso, pronto, depois são as classes. Sim. Ok.
Então, muita coisa, tudo baseado em One Piece, não criaste nada novo, é tudo baseado em coisas que Criei as existem. divisões, não é? Fiz a adaptação toda. Peguei no Ok, que há. certo, mas estou a falar tipo, em termos de raças e personagens. Sim, Personagens são raças novos. são Personagens as são existências. novos. Raças são Personagens, existentes. Em Ok. princípio serão todos novos, apesar que eu agora vou utilizar algumas coisas canónicas que aparecem nos SBS, que nós também já falamos no nosso Certo. podcast, que são as perguntas que fazem a oda a um personagem que talvez seja o mais focal da aventura de hoje, que vem desses SBS. Ok. Portanto, eu utilizo personagens que eu não utilizo na obra, no entanto diz que existem para a minha sessão. Ok. Então, E à volta de alguns também. ok. Próximo caminho que são, tu estavas a dizer? São as classes. classes, Falamos das exatamente. classes. Let's As go. classes eu dividi em classes laborais e classes normais. No caso, Aqui, já agora, antes de dizeres quais é que são as classes, tiveste muito trabalho na parte de criar classes para o One Piece, tendo em conta que algumas coisas, como já falaste há bocado dos magos, algumas coisas não encaixam tão bem no universo do One Piece, ou foi tudo mais ou menos tranquilo? Foi Excepto o mago. Foi basicamente limitar, mas lá está. Isso eu vou falar depois, que é as mecânicas de combate e o que é que eu pretendo fazer no futuro. E tu Ok. vais ver que não importa tanto a parte do que está no DNT. Ok. Porque nada vai ser tão linear assim. Tu basicamente vais controlar os teus próprios ataques por causa da parte criativa e tudo mais. E principalmente nas Akuma no Mis, a parte criativa é muito importante. E nessa parte vais ser tu que vais criar e depois eu balanceio o teu ataque. Basicamente Ok. tu crias, não dizes-me, eu quero um ataque que faça uma bola de eletricidade e mando-a. Ok. E eu digo, está bem, tudo bem, se vai ser a dar e blá blá blá. E a cena que se faz no D&D. Portanto, não vai ser tão linear, não vai ser Firebolt, Fire blá, 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 e nada Certo. disso, pronto, não vai ser tão linear essas partes. A parte da arte marcial pode ser adaptativa. Por exemplo, o Sanji. O Sanji é um lutador de classe de arte marcial. Ok. Portanto, tem a sua classe arte marcial. Também tem uma classe laboral, que é cozinheiro, que é aí que eu entro também, que é importante, tanto no barco e tudo mais, teres uma classe laboral, que é o navegador, timoneiro, cozinheiro, médico e por aí vai. Músico. Essas todas. Carpinteiro, músico e por aí vai. Posso ser músico? Podes ser músico, Ok. então. Há bardos, não é? Os bardos eu deixo. Não há magia. Não há magia. Não há magia. Não há magia. É o único que está expulso magia. do One Piece. Não há magia. Ok. No Mas entanto, pode aparecer aquele personagem com magia. com magia, a miudita, pode. Ok. Pode, que ela está viva, pode. Se ela estivesse morta, depende do tempo. Ok. Depende do tempo. Ok. Mas é muito acerca disso. Da criatividade em si, então, pronto. Mas temos essas classes, por exemplo, se eu traçar o perfil do Luffy, é lutador, Aham. não tem arte marcial, que ele é lutador boa e tudo mais, portanto é lutador comum, e depois, classe laboral, não tem, não faz nada, só come. Só fizer Ok. o Sanji, é lutador, arte marcial e cozinheiro. O Chopper, lutador, e o Luffy também tem uma subclasse que é comum a todas as outras classes, que é a Akuma no Mi. Certo. Tu podes sempre ter, basta comê-la. Perdes é a natação. A natação é Deus. Adeus natação. Não há mais, o trabalho de tronco vai-se embora e tudo mais. E é basicamente isso. Entretanto, perdi-me com a piada, que é sempre bom. Tens isso tudo Eu escangalhado. sei, tá. Se quiseres tirar, podes tirar. É, Se calhar é ok. mais fácil, não? É, tanto faz. Ok, pronto. Mas pronto. Então onde é que eu ia? Era as classes, pô. Agora fazer, por exemplo, do Zoro, que se calhar é mais interessante, porque o Zoro é espadachim, não é? Portanto, acaba por ser um mestre de espadas, Sim. e especificamente as três espadas, no caso. Portanto, a Ok. arte marcial acaba por ter também uma arte marcial noutra classe, que é de espadas, pronto. Ou que é o caminho da espada, ou o que seja. Porque Três também o One espadas, Piece, sim. como há muitos espadachins, acabam por ser todos também quase isso. Vais poder ter uma, duas ou três espadas. Sim, Nice. vais poder. Ok. Vão poder estar com a boca cheia e quando estiverem a falar vão ter de fazer a cena de trincar, vão ter de falar assim. Ok. Mas pronto, o que se mete na boca é com vocês. Certo. Pronto. E agora, tens mais alguma questão nesta parte? Não, nesta parte não. Podemos avançar. Então se calhar falamos aqui, também temos de ver o tempo, como chegámos aqui um bocadinho atrasados, quanto tempo é Está que tudo ainda bem, está temos? tudo bem. Ainda temos 15 minutos. 15 minutos? Ui, então podia ter ido mais lento. Não, mas está tudo bem, está tudo Pronto. tranquilo. Entretanto, vamos então falar do combate em si e o que Ok. é que eu quero fazer. Por exemplo, o que é que eu vou fazer com a Akuma no Mi? Vou pegar no nível de questão do protagonista, que é o que nós temos mais exemplo, e a cada batalha, por exemplo, eu deixo de ter um novo ataque. Por exemplo, Ok. temos sempre o ataque básico. No caso do Luffy é o Gomu Gomu no Pistol.
Estás a ver? Sim. Mas, por exemplo, o Gatlinga, o Sino, que tu viste agora também no último episódio que nós lançámos, foi o final da luta contra o Kuro, em que ele acaba com o Gomu Gomu no Kane, penso eu, que é o Sino, que é a cabeçada. Sim, sim, exatamente. E outros temas, para já, como nós vamos estar no início e todas as aventuras para já vão se passar ou nos mares normais ou no início da Grand Line, ainda não vai ser introduzido mecânicas avançadas de combate, no caso o Haki e tudo mais. Portanto, para bater logias vai ser muito complicado, vai-se precisar da vossa criatividade. No entanto, todas as batalhas serão opcionais, todas as batalhas serão também solúveis. Ok, mas na aventura, é assim, se tu tornares, imagina, aqui vais fazer uma sessão alfa, Não muito vai ter inicial, nenhuma mas logia. vamos imaginar já uma sessão completa. Tu podes ter, não é? Arrancas com essa fase mais inicial de combate e depois ao longo que pode ser de várias sessões, ao longo da aventura que pode ter várias sessões, ele ir avançando e chegares ao ponto de ter um sistema de combate mais avançado. Sim, ele com a criatividade também pode criar um ataque. Por exemplo, até podem, por exemplo, dizer assim, dão-me logo a ficha do personagem com todos os ataques que vão querer, já pensaram, e eu a certo ponto vou dizer, o trigger, o teu personagem agora já consegue usá-lo, porque ou mentalizou, só passou por uma experiência, porque vai funcionar mais ou menos como um shonen. Portanto, quanto mais lixado tu estás no chão, mais forte também tu vais conseguir estar. Ou seja, quanto mais experiências traumatizantes, melhor. Sim. Basicamente é isso. Mais forte irás ficar mais rapidamente. Parece-me bem. Pronto. E saudável. Sim, principalmente. vai ser basicamente isto. No caso das artes marciais, vai ser se calhar mais linear, porque lá está, são artes marciais, mesmo assim vão dar para criar muitas coisas, porque a arte marcial vocês desenvolvem como quiserem. Ok. Até diz-me uma coisa, em termos de combate, as mecânicas são semelhantes àquilo que se faz no D&D, turnos, iniciativa, continuas a ter os status todos para a conversa e os status todos para batalhar será sempre por dados e tudo mais. Ok. Será sempre, o suposto será sempre lançamento de dados, utilizar esse sistema todo. Por isso mesmo é que começamos com um D&D mais normal e depois vai-se avançando. Por exemplo, apesar de neste aqui, as fichas de personagens estão feitas por outras raças, no entanto eu adaptei e até tive de criar uma nova raça, porque em One Piece existem raças híbridas. Então o anão não existe em One Piece, mas existe um ser que é assim. Pequenino. Então se eu disser que é um híbrido entre um humano e um anão, ou é um gigante e um anão, já pode ser. Pronto. Okay. No caso aí. Ok, combate. Continuamos. E depois também os hobbits e tudo mais. Tem essas adaptações. Pronto, e agora é os mapas, as ilhas e tudo mais. E é a progressão. Depois faz e tudo mais. Rodamos dados para ver para onde é que vão, se souber, e pronto. Para aquilo é que... Isso em termos de combate. Em termos de movimentação e assim, já falámos, vai ter navio, nas ilhas, podemos andar a pé, pronto, vamos ter as movimentações normais do One Piece. E depois em termos de mapa, tu vais usar, obviamente já é um mapa criado, não precisaste de criar um mapa, não é? Mas é isso que eu ia para perguntar, exatamente, estás a chegar lá. Esta ilha desta aventura que tu estás a fazer é uma ilha completamente nova e única, não há. O nome, ela fica? Ela existe. Ok. Ela existe, salvo eu fica no ICU, mas eu tenho aquilo tudo apontado. E é uma ilha que vive há muito. Imagina Itália, Milão. É isso. Isso é o setting, e depois tens uma parte mais rural também. Mas o setting é Milão. Porquê? Porque o personagem principal de lá é um grande estilista. É um estilista que faz a roupa só para as pessoas. No caso, as pessoas mais importantes só vestem a roupa dele, do governo mundial. E anda acerca disso. E ele talvez esteja um bocado farto disso. Só fazer roupa dele. Então isso é assim que se vai arrancar a tua história, é isso? Arrancar não, isto é o meio. Pronto, mas é isso que leva ao mote é isso, é aos que me teus fez ir para personagens. aquela ilha. Essa informação que foi dada em SBS, não a parte dele querer deixar, mas isso aí já é a parte criativa. Isto é como filmes, tem parte canónica e não. Exato. Tem parte canónica e não. E anda muito por aí, pronto. Eu não quero já dar spoiler porque está ali um jogador que vai jogar. Então não posso também aqui falar muito sobre o que é que vai ser a aventura e tudo mais para já, mas Tens alguma ideia para lhe dar para o jogo? Não? Vais já na aventura completamente... É isso, curioso e expectante. Ok, top. Pronto, mas lá está, avisando outra vez, isto vai ser, esta aqui principalmente vai ser muito parecido com o D&D normal,
Porque ainda é a versão alfa do jogo. É o primeiro teste para ver como corre. Ok. Se correr bem e houver gente a querer mais, vai ser avançando para uma beta. Quando houver já gente interessada em criar personagens, avança-se então com o sistema novo e tudo mais. E é basicamente andar por aí. Ok, verificar também se funciona bem, se não funciona dentro do universo One Piece. E depois poderá ser uma aventura, quem sabe, que nós poderemos fazer em live, no Longa Jornada. Nunca se sabe. Fiquem atentos. Sim, podemos fazer um episódio especial, por exemplo, com o grupo. Olha, com os outros podcasts todos. Olha, por que não? É muita gente. Quanta gente é aqui? Somos capazes de ainda ser para aí uns 10. Então, É na boa? para fazer 2 sessões. Ok, pronto. Então vá. Porque lá 10, está. senão ficas lá na batalha, toda a gente quer atacar. Exato. Podem estar os dois grupos. Olha isso, pode ser uma coisa gira. Podem Pode começar estar ainda diferentes, eventualmente. E depois eventualmente enfrentam-se um ao encontrarem-se. outro. Depois enfrentam-se um ao outro. Depois quem morrer, o podcast acaba. Olha, pode Isto ser uma aqui- ideia. Pode ser uma ideia. Olha aí, ideias aqui a surgir. ao Imagina o vivo. governo ter esta ideia. Os serviços públicos têm de andar à porrada para ver quem é que fica. Muito bem, muito bem. Ok, mapas, o que é que temos mais a conhecer desta aventura? Sem spoilers. Nesta aventura, é que vai ser uma aventura de nível baixo e ainda vão poder fazer pouca coisa. No entanto, vão poder falar. Se falarem muito, quanto mais falarem, menos lutam. Talvez. Tens Ou que não. meter uma stat relacionada com, por exemplo, o Luffy é muito fala barato, né? Ele diz coisas idiotas Isso assim. é a personalidade. Tu não metes isso nos É na status. personalidade. Não, mas uma coisa assim Mas tens o diferente. carisma, tens isso tudo que é Ok, para conversar e tudo pode mais. ser, não é? pode ser. Já pode no ser. D&D. Eu percebo o que é que estás a dizer. Há várias onde tu podes inserir isso, mas ali há qualquer coisa diferente relacionada com o One Piece. Pode ser interessante. Sim. Estás a perceber criar ali uma coisa diferente e única. Why not? Sim. Pode sempre fazer mais alguma coisa, lá está. Estão aqueles status lá, mas eu posso sempre adicionar alguns. É isso, é ou isso, tudo é mais. É isso. Por exemplo, talvez o Wisdom e a inteligência não posso juntá-los e criar uma nova, por exemplo. Uma Sim, qualquer. sim. E pronto, quanto Ok. tempo é que ainda temos? Estamos com 10 minutinhos. 10 minutos, pronto. Menos, mas Então está tranquilo. diz-nos coisas que queiras acrescentar antes de Pronto, o que eu começarmos queria, a o fechar que eu isto. queria saber era se tivesse aqui também alguém experiente em D&D e ao One Piece para dar sugestões também, se não concorda com o combate, se concorda com o combate. Era muito isso, isto era muito para agora também falarem, mas estamos com pouco público. Eu acho que agora a aventura que vais fazer à tarde acho que vai funcionar muito bem também para isso. Acho que deves tirar ali uma série de dúvidas logo Sim, com a laminar. malta. Fica atento a todos os erros que ele faça, ok? Experiência ainda. Não é preciso. Aquilo é só Pronto, está fazer. espetacular. É a só terceira vez fazer- que eu vou mestrar, por isso. É só fazeres assim, tomas a tua decisão e não penses que vai correr mal, porque garantidamente que vai correr mal, ok? É só seguir esse caminho. Se seguires esse pensamento, está tudo bem. É porque está a correr Eu só bem a não completo a aventura. opinião dele porque não sou sportinguista, senão dizia como o Ruben Amorim, isso correu bem. Isso correu bem. Não, pode correr, claro, mas o mais certo é correr mal. Mas o que nos importa Isso é aqui que melhor. torna a aventura divertida, é Sim, quando as claro, coisas correm arriscar. mal. Lá está, como eu disse, o que eu vou privilegiar, e sempre nas minhas questões, mesmo nestas aqui que eu tenho mestrado de D&D, vou privilegiar a criatividade. E eu não me importo de dar rolos mais baixos a criatividade. Porque o fator principal do D&D e de qualquer jogo em si tem de ser a diversão. Claro. E falando também da parte do gaming, que também estás por dentro e tudo mais, como ávido colecionador e caster de programa de jogos, também estás por dentro disso e provavelmente também concordarás que a parte da diversão é um dos principais fatores. Esse é o principal fator, acho eu. Pronto, e isso tanto tem que ser para jogos digitais como para jogos de tabuleiro. E Exatamente. para programas de televisão e tudo o que for. O que nos prende é a interação, é a interatividade, é quanto entretidos nós estamos, por isso é que dizem que é entretenimento, é o papel do entretenimento, teatro e isso tudo. E é basicamente isso, que é o que é D&D também, que é um teatro. Exatamente. E se conseguirmos passar um bom bocado nessa aventura, e lá está, tomar decisões, não ter medo de arriscar e inventar um bocadinho, porque isso vai acabar por criar aventuras mais interessantes e uma jornada mais interessante. Olha, uma longa jornada mais interessante. Aliás, eu espero que faças um dia, eu espero que a tua aventura final seja para uma sessão de 1050 dias, ou assim uma coisa. O ideal, imagina, isto no futuro, o ideal é as parties continuarem. Portanto, não sei só uma ilha, Sem fim. ir por aí afora até ao final da Grand Line.
Nós já temos muitas ilhas, há muita ilha que apareceu em SBS e que não foi explorada, então há muito para crescer. Ok, e o objetivo final vai ser o rei dos piratas, não? Isso é com eles, não sou eu que defino os sonhos dos personagens. Ok. Cada um tem os seus sonhos, Tá bem, eu guio-os tá. pelas ilhas. Ok. Certo. Faz sentido. Eu sou o GPS, mas sem caminho. É isso. O caminho que eles cometem. Exato, o GPS. Eu digo depois para onde é que eles têm de ir. Tu és GPS ao contrário. Eles dizem para onde eu tenho de ir e eu digo-vos o caminho. Não é, então sou o GPS. Está correto. Está bem. Muito bem. Ok, então, aventura do One Piece, não esquecer hoje, 2h30. 2h30. Todas Aqui, as sessões de D&D, mas pronto, alguns as aqui. inscrições já estão fechadas, acho que ainda não tenho a certeza se em todas as sessões, mas na maior parte delas já estão, mas sintam-se à vontade para ver. Quem tiver curiosidade, nem que seja um bocadinho só, aquilo deve demorar cerca de 3 horas, provavelmente, que é o normal de sessões. Portanto, eu entendo que ninguém queira estar lá em pé 3 horas só a assistir, mas se quiserem ver um bocadinho, ver como é que é a dinâmica, explorar, podem se interessar e depois também se podem querer inscrever na taberna, top deck, nas sessões dos bardos e tudo mais. Todas as quintas-feiras às 21h30. E quem estiver interessado numa versão digital, deixe-nos mensagem. É comunicar comigo, Sanji da Tuga, ou se quiserem chatear o Café Mais Geek, chateiem-nos também. É isso. Chateiem-nos, digam-nos alguma coisa, deixem nos comentários, quer no Spotify, quer no YouTube. Nós depois combinamos uma sessão, quem sabe com o público até. Sim, pode ser. Com patronos. Oh. Subscrevam o Patreon. Oh. Café Mais Geek também, não é? Isso é para a aventura final e já completa. É só para a final. Para esta versão alfa ainda não. Para a final, temos de ir todos para uma casa e vamos lá ficar sem dormir, portanto, bebemos muito café e ficamos sem dormir durante 3 dias. Ok, pelo menos disseste só 3 dias, estava a pensar já numa coisa One Piece, é isso. Estás a ver o retiro do nível One One Piece. Yeah, só com o retiro do One Piece. Ok, parece-me bem. Acho que irias ter público. Acho que irias ter público para isso. Bem, Jota, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que podemos finalizar aqui com a publicidade. Pronto. Vejam os workshops, ainda há workshops com vagas. Acho que de pintura mas a de pintura também é agora, portanto, mas não sei se vai haver outra à tarde. Vejam o cronograma, vejam então. Tudo tem também, para quem gostar de cosplay, tem a Ana Costa a dar de make-up. E é basicamente isso. Mais tarde, para quem gostar de D&D, também há uma sessão, quer ser DM e agora. Também pode ser interessante. E os jogos de tabuleiro estão durante o dia todo para vocês afluírem. Tem aqui uma vasta gama de artistas também para verem e para vos comprarem os pins, os desenhos e os autocolantes. Era isso que me estava a faltar. Ok, para quem quiser acompanhar o Longa Jornada, já sabe, Spotify ou YouTube. Pode acompanhar também em cafemaisgeek.com ou em 42.cafemaisgeek.com. Estão lá os episódios todos, as temporadas todas, quer do Longa Jornada, quer do resto dos podcasts do Café Mais Geek. É só se calhar, falar um bocadinho sobre o resto deles, apresentar vou demorar uma hora. Não, mas se gostarem de cinema, podem procurar o nosso podcast Take, o Universo Take. Se gostarem de videojogos, podem procurar o Rumble Arena. E tem muitos outros. É só procurarem por 42.cafemaisgeek.com e vão encontrar com certeza aquilo que procuram. Isto, nos despedimos. Tchau. Até à próxima, aproveitem o evento.